Nesse momento que você clicou nesse vídeo no canal Vasco em Família, estou olhando para você, Lloyd Augusto, 22. Que isso, Thiagão? Você tá me ofendendo, irmão? Não, família, não é isso não. Mas assim, nunca vão entender esse amor. Que loucura é essa? Não é possível. Não tem um vascaíno bom da cabeça nesse mundo de meu Deus. Thiagão é meio doido, meio Lloyd, meio 22. Não, família. Vocês acompanharam aqui, vocês viram? Nessa pesquisa, eu tava vendo mídia vascaína destacar, tá aqui, ó. Clubes brasileiros que mais consomem produtos oficiais. Olha a posição do Vasco. O Vasco tá à frente do... Pô, até me arrepia, cara. Não é brincadeira, tô arrepiado. O Vasco tá à frente do Palmeiras, que nos últimos anos até tá com a garganta doendo de tanto gritar campeão. O Grêmio, né, que recentemente também beliscou alguma coisa aí. Santos também, né, dá pra dizer. Internacional, Fluminense e Botafogo. O Vasco tá na quarta posição, bem próximo ali, ó, do Flamengo, do Corinthians, do São Paulo, que também, né, conquistou uma Copa do Brasil. Então, não tem explicação, família. Não tem explicação. Porque, às vezes aqui, eu sento ou deito e penso, por que, Senhor? Por que tanto sofrimento? O que a gente fez para merecer tudo isso? A gente ama, a gente, né, discute, a gente xinga um ou outro, e você defende isso, é passador de pano, vai para casa mas passa 2 dias, 3 dias, vai lá, cartão de crédito, parcela em 10 vezes, camisa cara pra caralho. Então o Vasco tá na quarta posição. Só que eu não consigo pensar, assim não entra na minha cabeça, um motivo de tanto sofrimento, família. Desculpa, tá, esse desabafo aqui inicial, vai ter muita resenha nesse vídeo, vamos falar sobre o mercado da bola, mas não tem como. Você, agora, me assistindo aqui, esse belo rosto, você não pensa nisso não? Como é que pode, cara? Uma torcida tão apaixonada, tão presente, que vive esse sofrimento dia a dia do clube, mesmo não entregando absolutamente nada, o vascaíno consome, compra, gasta o seu dinheiro. Então, assim, não entra na minha cabeça. O Vasco, a pior SAF. Como é que pode, família? Tá aqui, até vi uma página destacando isso, ó. Se não fosse a liminar, o Vasco tava no leilão hoje. Qualquer um comprando aí as ações do Vasco. Então, assim, outro dia teve um amigo aqui que falou, porra, Thiago, até falei palavrão, pô, Thiago, você só fala do Flávio Dias. E não é isso, cara. Não queria falar do Flávio Dias aqui, não. Só que tem vascaíno que chega aqui, principalmente depois das derrotas, e fica assim, passa pano pra isso aí, fica defendendo isso aí. E aí, em contrapartida, um cara que tem muita audiência, pô, eu não falo aqui da competência dele, acho um excelente profissional. Cara, manda muito bem. Então, a galera que acompanha ele é porque ele é bom. Agora, em relação ao trabalho e tudo que aconteceu no Vasco, tem que assumir, pô. Se eu tô aqui entendendo o processo, tu acha que eu tô satisfeito com essa merda? É claro que não. Mas, poxa, vai resolver 23 anos em 1 ano e meio? Não é assim. E ele tinha esse discurso com o Salgado e 777. Inclusive, defendeu uma permanência na Série B. Então, vem um ou outro vascaíno me cobrar e me cobram. Por mais que eu sou um torcedor, e me cobram. Aqui nos comentários, no Instagram. Já fui mal educado com uns 2, 3 lá no Instagram, porque ficam jogando a fase do Vasco na minha conta. Enquanto a partida, tá ele lá dando chilique. Derrota após a derrota. Aí tá cheio lá, ai, você me representa, Flávio, você me representa. Representa? Defendeu esta merda que aconteceu no Vasco. Segundo ele, né, ele foi uma peça importantíssima, passando as informações para você. E essas informações, time competitivo, muito dinheiro, profissionalismo. Então como é que explica uma torcida dessa, um potencial desse, a pior SAF? Que loucura é essa, família? É muito castigo. Vamos seguir a nossa resenha. Vamos falar aqui sobre mercado da bola, né? Tem alguns nomes que surgiram agora à tarde. Um lateral direito que está jogando no São Paulo, um atacante que jogou contra a gente aí na Sul-Americana. E eu queria trazer aqui 2 cortes, né? Do Andrei Santos, que ontem entrou em campo pela seleção brasileira, né? Falando do Fernando Diniz. E eu entendo que pode ser uma peça importante, né? Para ajudar o Vasco a contratar jogadores nessa segunda janela. E um flamenguista, num podcast que eu acompanho de vez em quando, falando do Nuno Moreira. É isso mesmo, família. Então quero passar aqui pra gente trocar uma ideia também sobre isso. Ou seja, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e se der aquela hypada pra fortalecer aqui o Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha com essa informação aqui da Itatiaia. Tá na tela sobre o Eric Marcos. Vamos lá, ó. Ludogorets vai exercer
a opção de compra do atacante Eric Marcus. O Ludogorets, da Bulgária, vai exercer a opção de compra do atacante Eric Marcus, que pertence ao Vasco. O jovem será adquirido por 1.100.000 euros, cerca de 7 milhões, pela equipe do Velho Continente. Eric é revelado nas categorias de base do Cruz Maltino e sempre foi tratado como uma joia pelo clube. No entanto, ao subir para os profissionais, teve poucas chances até ser emprestado aos búlgaros no ano passado. No Ludogorets, Eric Marcus ganhou destaque atuando em 39 jogos e marcando 8 gols. Com isso, a equipe resolveu exercer a opção de compra que estava estabelecida no final do empréstimo. Tá aí. Assim, família, é até complicado aqui, né, esse debate sobre jovens jogadores, né, porque a gente acaba não aproveitando, por sempre estar vivendo, né, momentos complicados, de pressão, brigando para não cair, sabe? E aí acaba que, né, a molecada não é aproveitada por essa pressão, para não queimar o jogador. E assim, o Eric Marcus, quando teve aqui as oportunidades, eu sinceramente eu nunca achei, tá? Nada demais. Cisca, aí, né, bota pro lado e cruza, eu sinceramente, eu não enxergo assim tanto potencial, mas, né, na Europa o cara pode ter sequência, confiança, experiência, e aí desenvolvendo melhor o seu futebol. Tô falando que ele apresentou no Vasco, do que eu vi. Nunca enxerguei tanto potencial assim, mas claro que o cara, né, pode seguir e tudo mais. Eu lembro de uma história que falam do Kaká, que na base todo mundo falava, né, nossa, fraco, mas não sei o que, pá, bem meia boca, era a quarta, quinta opção, e aí teve um Mundial, sei lá, que a galera foi, e ele subiu pro profissional e foi o que foi, né? Então, claro que o jogador pode ter sequência, com o tempo, experiência, melhorar, potencializar, né, o seu talento, parte tática e tudo mais. Mas hoje, eu sinceramente, eu não vejo tanto potencial assim no Eric Marcus. Claro que a gente pode debater aqui os valores, 7 milhões e tudo mais, mas é isso, né? Tudo dentro de uma negociação, imagino, né, eu não entendo nada. Mas também o time que vai contratar ele não vai aceitar um valor tão alto assim até aquele momento pelo que ele está produzindo, pelo que ele produziu. Eu entendo dessa forma. Você pode até comentar, então o Thiago empresta sem valor fixado. Poderia ser, realmente. Agora, no fundo do seu coração, você acha que o Eric Marcus poderia ajudar o Vasco? Eu, sinceramente, não acho. Não acho. Mas é isso, né? A gente tem alguns exemplos aí, agora no atual time, né? Que é o caso do Ryan e também o Peck, que foi muito criticado, né, em rede social e tudo mais. Ele mesmo já falou sobre isso. E em 2023 foi um cara muito, mas muito importante na permanência do nosso Vascão. Família, vamos seguir a nossa resenha. Eu quero passar esses dois cortes, né? Depois a gente vem falando desses nomes, do lateral direito do São Paulo, do atacante que jogou contra a gente na Sul-Americana. Mas para ajudar aqui no nosso debate sobre o mercado da bola, o Andrei Santos falando sobre o Fernando Diniz e também esse flamenguista, né, que estava participando do podcast. Eu vou deixar o nome aqui, é bem maneiro, né? Tem o vascaíno, que é o Léo, lá do Meio em Colina. Bem bacana, uma resenha maneira, parte tática, jogadores, eu gosto dessa resenha. E aí ele destacando o Nuno Moreira. Se liga só. Eu gosto muito do jeito que o Diniz joga. Eu acho que sempre confessei para meus pais e para meus amigos, para minha esposa, que tenho vontade, né, de trabalhar com o Diniz. Até porque, pelo que ele já fez por alguns jogadores, tive contato com o John Kennedy, com o Alexander na seleção. Eles falaram que o trabalho dele, a pessoa que ele é diferente, que eles nunca viram isso. E antes mesmo de ter contato com o John Kennedy e com o Alexander, o Peck já me falou, o Bruno Gomes também, então acho que já tinha vontade pelo futebol que ele bota, né, a equipe para jogar, e acho que encaixaria bem com o meu futebol também. O Nuno Moreira não fica muito tempo no Vasco. Excelente. Que achado do Vasco foi o Nuno Moreira. Sim, foi. E não era o primeiro opção. Excelente jogador. Cara, é um moleque o cara de personalidade. Não, esquece. Dribla, finaliza bem, procura o jogo o tempo inteiro. A mentalidade dele. Exato, é um cara que quer jogo. Eu, como flamenguista, eu queria esse cara no Flamengo. De verdade, eu acho um bom jogador, tá? É um cara que, para compor o elenco hoje, claro, o Flamengo hoje não tem um elenco superior, mas acho que é um cara que ele poderia compor um elenco. E eu não vejo esse cara tendo muito tempo de vida no Vasco se o Vasco não começar a brigar por algo. Não te dou um ano pra esse cara estar na mira do Palmeiras. Eu pensei pra esse cara estar na mira de um Atlético Mineiro. Pra ele voltar pra Europa, porque ele tava no Casa Pia, não era isso? Casa... Tá aí. Ontem eu até fiz uma brincadeira, né, no nosso último vídeo, falando, scout do céu, né? Dos mesmos criadores de Jean Davi, Lloyd Augusto, agora o Carlos, lá do Al-Shabaab, que está na segunda divisão da Arábia Saudita. Eu acho ele bem limitado, tá? Bem limitado.
Então, assim, família vascaína, é interessante, né, a gente introduzir com esses cortes aí. Por quê? Porque o Nuno Moreira é um jogador que me parece, eu não sei, né, se os scouts do Vasco já estavam analisando, mas o que aconteceu? Como o Léo falou aí, não foi a primeira opção, né, foi o Bruma. E aí o Bruma vai para o Benfica, o Braga, né, estava olhando para o Nuno para substituir o Bruma, o Vasco foi lá, me parece, utilizou os scouts do Braga. Foi ou não foi? Não é uma parada assim? Ou será que o Vasco já estava analisando esse jogador? Que é muito bom jogador. Eu concordo. E assim, não dá nem pra gente falar, flamenguista de olho, porque o próprio vascaíno fala isso, né? Eu vejo muitos comentários nesse sentido, a gente debate lá também no grupo de membros, que o Nuno Moreira, mantendo esse nível de atuação, e olha, acho que ele tá tendo dificuldade, porque ele estava atuando lá em Portugal, então já vem com um desgaste, chega aqui, joga de 3 em 3 dias, né, as viagens que ele não tá acostumado, então tem um desgaste, porque eu acho que quando ele adaptar bem mesmo, eu acho que ele vai entregar muito mais. Claro, o time qualificando também, porque é tudo isso aí. Tem personalidade, sabe fazer gol. Eu tava vendo também, eu gosto de acompanhar assim outros times, e eu vi muita gente criticando assim os torcedores do Bahia, o Eric Pulga, né, e aquele outro, né, o Ademir, né, que são jogadores de velocidade, de 1 contra 1, do 1 contra 1, só que eles fazem poucos gols. Eu falei, esse cara é uma realidade, né? A gente tem ali os pontos que não tem tanta força física, mas, né, entregam mais gols. O Nuno Moreira já tem 4, 5 gols com a camisa do Vasco, né? 2 no Campeonato Brasileiro, 1 na Copa do Brasil, 1 no Carioca, eu acho que é 4, 5 gols, por aí. Então, muito bom jogador, família. Espero que ele possa ficar no Vasco e pegue uma maré boa aí, né? De time ajeitando, com o Fernando Diniz, qualificando mais o time, né? Porque, de fato, é um jogador que vai chamar a atenção de outros clubes, aqui no Brasil e também na Europa. Lembrando que o Vasco pagou, sei lá, 20, 21 milhões, com certeza o Vasco vai botar um papel colorido no bolso vendendo o Nuno Moreira. Em relação ao Andrei, eu vou destacar a questão do Fernando Diniz, né? Porque eu entendo que muitos jogadores, cara, eles querem trabalhar com o Fernando Diniz por esse conceito, né? De posse de bola, do bom futebol. Então, de repente, o Diniz é um profissional que vai ajudar nesse sentido. Claro que fica tudo mais difícil com a dificuldade financeira que o Vasco se encontra, mas pode ser um profissional importante aí para nos ajudar a reforçar o nosso elenco. E aí, família, vamos lá, ó. Segundo o André Hernan, o lateral direito do São Paulo, Corinthians, Fortaleza, Santos e Vasco sondaram Igor Vinícius, lateral direito do São Paulo. Entre os interessados, o Corinthians foi o clube que mais avançou na negociação pelo jogador. Me parece que foi um pedido do Dorival, que trabalhou com ele no São Paulo. Eu levantei esse nome aqui um outro dia, pela matéria do GE, né, que buscou ali alguns jogadores que não completaram 7 jogos, e aí eu pontuei aqui o Igor Vinícius, porque de repente o Pumita pode sair, então o Vasco tem que repor, né, esse lateral aí, ele poderia ser uma possibilidade. Mas assim, como ele conseguiu jogar com o Dorival Júnior lá no São Paulo, capaz de ele acertar, né, com o Corinthians. Não sei se por toda essa dificuldade aí, nessa confusão que está o Corinthians nesse momento, ele, de repente, escolha um outro destino. Não sei, o Vasco. A princípio, família, não é um jogador que, chega pra, sabe? Não, PH eu acho mais jogador que ele. Mas eu entendo que poderia ser uma opção interessante. Acostumado a jogar em clube grande, né? Jogos decisivos, Campeonato Brasileiro. Sei que é muito criticado por lá, mas dentro da nossa realidade seria, eu acho, uma boa peça de reposição caso o Pumita saia. E aí eu finalizo o nosso vídeo com essa informação aqui do jornalista Lineker. Tá aí, ó. O Vasco tem interesse no meia Kenji Cabreira, jovem promissor do Melgar. O Lanús também busca informações sobre o jogador e pode fazer uma proposta. Assim, família, é um bom debate aqui esse nome. Não vou criticar aqui o Vasco, o departamento de futebol, nesse sentido, porque, por exemplo, o Flucê contratou um jogador, né, que atuou contra eles na Libertadores do Sporting Cristal, que é o Serna, né, Kevin Serna, não é um craque, mas aí contribui, né, faz alguns gols, tudo mais, fez o gol da permanência deles no ano passado, então de repente é um jogador, né, que poderia ajudar. Assim, eu só acompanhei ele nas 2 partidas contra o Vasco. Lá deu muito mais trabalho, né? Pela altitude, pegando na bola o tempo todo, ele é rapidinho. Aqui, não mostrou muita coisa não, não perturbou não. Puxa ali um contra-ataque ou outro, mas eu não achei, né, tão interessante assim, podemos dizer. Então tá aí, é um jogador de 22 anos, 1,74 m, Piton gosta, né, de sofrer gols de cabeça com jogadores não é tão alto assim, ponta esquerda, né, do Peru. E aqui, família, ó, na Liga Nacional, 13 jogos, 5 gols e 2 assistências. Na Libertadores, porque o Melgar participou, né, daquela fase, podemos dizer aqui, mata-mata, playoff, sei lá, antes da fase de grupos, né? 4 jogos, 1 gol e 0 assistências. E na Copa Sul-Americana, 6 jogos, 2 gols e 2 assistências. Como eu disse, eu acho um jogador
Bem mais ou menos. E aí aquele questionamento que a gente faz aqui em algumas oportunidades, né? Debatendo, poxa, Kenji Cabreira, rápido, é esse jogador de força física, leve, mas é jovem, tem uma questão de adaptação também e tudo mais. Será que vai chegar aqui, render, vai sentir um nível competitivo totalmente diferente? Então, se é para olhar para o Kevin Cabreira, que eu acho que é só uma sondagem também, família, porque, segundo a Transmarket, ele tem contrato até o final de 2027. Então vai ter que botar um papel colorido. Mas beleza, se você tá bem financeiramente, é uma aposta. Esse tipo de contratação acontece. Você traz um jogador jovem, trabalha, rende, ajuda, vai vender, não é isso? Mas nesse atual momento do Vasco, a gente sabe que tá, né, com pouco papel. Então, Kenji Cabreira, olhar para o Kenji Cabreira, será que não tem nenhum jogador na base do Vasco para fazer essa ponta esquerda, para ser esse atacante de velocidade? É nessas horas assim que eu questiono, cara, alguns nomes. E não é da atual gestão não, tá? Isso sempre acontece no Vasco. Às vezes vai buscar um cara que você, sabe, não tem certeza, não é tão qualificado, é uma aposta da aposta. Por que não apostar na base? Por essa questão de queimar, de queimar etapas, sabe? O Kenji Cabreira, sabe? Não sei, família, eu acho que é um jogador até rápido, físico, pode encaixar, como eu tô dizendo. Não é um nome absurdo, na minha opinião. Eu gosto desse nome, mas não gosto do Carlos, por exemplo, que foi cogitado aí. Mas é um questionamento que eu faço, né? Muito jovem também, sabe? E jogando num futebol que não é tão competitivo assim. Minha opinião, quero saber de vocês. Fui!